Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa O Assunto é Jesus, aqui pela Boa Vontade TV. Para nós é uma alegria ter a sua companhia nesta programação que fala todos os dias sobre os exemplos de Jesus, o Cristo ecumênico, divino estadista, para as nossas vidas, de maneira que possamos, então, inspirados pelo Divino Mestre, a encontrarmos as respostas que tanto procuramos para os problemas que enfrentamos no nosso dia a dia, encontrarmos em Jesus a inspiração para mudarmos os nossos hábitos, a nossa cultura naquilo que é necessário mudar. Aliás, o programa de hoje traz um tema de extrema relevância, como sempre, mas chamando a nossa atenção a um assunto que se faz cada vez mais urgente: a valorização do espírito eterno do ser humano e o fim do preconceito. É necessário que nós cada vez mais combatamos esse tipo de ação. A sociedade ela só será feliz e diversa quando aprender a valorizar cada um no seu melhor, na sua parte boa, na sua parte divina, naquilo que de melhor possui, porque a diversidade é que forma a beleza da nossa existência. Hoje o programa O Assunto é Jesus está inspirado pela Cruzada de Reeducação Geral, uma das 21 chaves iniciáticas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Esse passo importante que nós todos devemos dar na reeducação, não somente dos nossos hábitos materiais, mas a partir do nosso espírito, para que possamos então trilhar uma existência com cultura de paz, com o fim dos preconceitos, especialmente aqueles que são relacionados à raça, à etnia, à identidade de uma pessoa. Para o nosso estudo de hoje, já convidamos você a separar a sua Bíblia Sagrada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Hoje estudaremos a passagem Jesus completa o que foi dito aos antigos, do amor ao próximo. E para estudar com a gente no dia de hoje, eu apresento os nossos convidados. Aqui nos estúdios com a gente, a cristã do Novo Mandamento de Jesus, Isabela Marques, apresentadora da Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Isabela, Deus está presente. Seja bem-vinda. Jesus em nossos corações para sempre. É sempre uma alegria estar aqui, especialmente pensando sobre esses assuntos que dizem respeito às problemáticas graves que a gente vive em sociedade. E na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nós aprendemos que a reforma do social vem pelo espiritual. Portanto, é fundamental pensarmos nesses desafios que são coletivos, buscando quais são as soluções que o Cristo de Deus, que o Evangelho, o Apocalipse nos propõe. E diretamente da cidade Canção, Maringá, no norte do Paraná, nós recebemos a presença do irmão Pedro Rafael, pregador ecumênico da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Irmão Pedro Rafael, Deus está presente, seja bem-vindo. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É sempre uma grande alegria a gente estar na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Ainda mais hoje, a gente vai falar de um tema muito importante, que está em pauta na sociedade, mas que a religião divina pioneiramente fala desse tema há muitas décadas, trazendo a sociedade a um raciocínio, mas sempre ligado aos ensinamentos do Divino Mestre Jesus. E você que está em casa também participa do programa de hoje. Você sabe que o nosso canal de comunicação está aberto para você também trazer a sua opinião sobre esse tema. Aliás, hoje a gente gostaria que você trouxesse aí uma passagem do Santo Evangelho de Jesus, em que o Cristo de Deus nos mostra a importância de valorizarmos as diferenças, em que ele combate os preconceitos existentes naquela época e que ainda hoje, infelizmente, campeiam a humanidade. E é por isso que abrimos o Santo Evangelho de Jesus e o estudamos sempre em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Divino Mestre que nos ensinou: amai-vos como eu vos amei.
Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Esta ordem suprema de Jesus está em seu Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. E a passagem que vamos estudar hoje também fala sobre a importância deste amor que devemos dedicar ao próximo e que o Cristo de Deus nos ensina. Está em seu Santo Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, versículos de 43 a 48. Vamos entrar na sintonia da Boa Nova de Jesus e estudar a passagem Jesus completa o que foi dito aos antigos, do amor ao próximo. Jesus. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Fazendo assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz o sol levantar-se sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os publicanos? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os pagãos? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Pedro Rafael, a gente já começa com esse versículo 43, nessa primeira lição que o Cristo nos oferece. Amar o próximo, né? Os antigos então diziam, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E aí ele vem então nos ensinando. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aqui Jesus vem nos mostrar a importância da gente aprender a se aperfeiçoar nesse amor sem restrições, nesse amor que não vê as diferenças como um impedimento para que a gente ame, ou seja, respeite, seja caridoso, pratique atos de boa vontade, de solidariedade para com as outras pessoas. Se a gente pensar numa estrutura de comunidade, de sociedade, a gente vai ver que tem pessoas que colocam as outras como esses adversários, como esses inimigos, entre aspas. Então, começam a adotar um olhar de preconceito àquelas pessoas que são diferentes de si, ou do pensamento, ou da vestimenta, ou da cor da pele, ou da sexualidade, e assim por diante. Então, a gente começa a ver que, para essas pessoas, essa visão de inimigo, ela tem que ser deteriorada, ela tem que acabar. O Divino Mestre faz um convite para a gente, dizendo assim, que já foi dito isso em algum momento na nossa história como comunidade, como sociedade, dizendo que era para que odiasse os inimigos. Ele, porém, o Mestre Jesus, através do amor, vai nos dizer totalmente o contrário disso, que é para que a gente ore por eles e busquemos essa harmonização de eu olhar para aquela pessoa e entendendo que aquela pessoa que está à minha frente é meu irmão, também é um filho ou uma filha de Deus, também merece respeito, também merece amparo, também merece conviver na sociedade sem sentir medo, sem sentir excluído
de um convívio, porque as pessoas olham diferente ou agem diferente quando essa pessoa está. Então a gente tem agora uma grande oportunidade de mudar isso. A gente vê que as crianças não têm isso é uma criação, devido às criações, né? Os adultos implantam isso neles, porque ali no convívio das crianças ele é um convívio muito natural. Então a gente tem chance de mudar a nossa sociedade, a nossa comunidade, mudando muitas vezes a maneira como nós pensamos, como nós falamos com eles, com as crianças, com os jovens, e como nós nos comunicamos com todas as pessoas. E às vezes, Isabela, as pessoas podem estar nos assistindo e pensando assim, mas eu não vejo as pessoas diferentes como minhas inimigas, né? Ou como uma ameaça que seja para a minha existência. Tenho muitos amigos diferentes, mas na hora da gente tratar, na hora da gente cuidar daqueles que não são os nossos, que não são os amigos, que não são as pessoas com as quais a gente convive, nem sempre a gente vai fazer da maneira correta. E aí vem o Cristo dizendo, né? Quando ele faz esse alerta, ouviste o que foi dito, então o que antes existia, né? Então você aprende, a cultura existente é amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E ele fala pra gente, mas pensem bem, mudem a postura, façam diferente daquilo que vocês ouviram neste contexto, porque é muito importante. Você precisa, então, amar os seus inimigos, orar por aqueles que aparentemente vos perseguem, porque às vezes é só porque a pessoa existe, a gente já se incomoda com a existência dela. Tanto, né, exatamente, não é nem chegar no inimigo, sim, né? É importante, e eu gosto muito de pensar no que Jesus nos ensina, de que conhecendo a verdade de Deus, ela nos libertará. E aí a gente precisa buscar compreender o que é essa verdade de Deus. Quando a gente pensa os preconceitos, e muito especialmente preconceito étnico, racial, quando a gente pensa o racismo, a gente vai se deparar com uma realidade muito cruel e que muitas vezes essas separações, muitas vezes as violências, elas não são necessariamente ditas, não são necessariamente colocadas de uma maneira consciente, né? O Pedro Rafael falava muito bem que isso é uma coisa que vem muitas vezes incutida, né? São valores que a gente carrega de maneira inconsciente e que a gente nem percebe. E aí quando a gente se dá conta, a gente falou uma coisa que foi agressiva para alguém, a gente enxerga alguém do grupo de amigos ou no trabalho de uma maneira diferente, de uma maneira inferior, e mesmo que a gente não compactue, né, com esse tipo de valor, é uma realidade que vai se sobrepondo à nossa ação quando a gente não toma uma atitude consciente sobre isso. Então, diante de uma estrutura que é movida muitas vezes por essa lógica de marginalização, de exclusão das pessoas negras, se a gente não traz isso para o nosso olhar, para o nosso consciente e ilumina o nosso pensamento, as nossas atitudes por esse compromisso de amor que Jesus está falando aqui, a gente vai acabar corroborando com essa lógica. Então é preciso que a gente quebre com esses padrões. O que Jesus está propondo aqui é a gente ir nisso que parece impensável para a gente, né, de orar por quem nos persegue, por quem, de repente, até de maneira intencional, faz alguma coisa que pode nos prejudicar, quanto mais alguém que não nos fez nada, né, mas que nos parece uma ameaça ou nos parece menor simplesmente porque é diferente. Então a gente precisa buscar essa informação, né, e iluminar esse olhar com esse compromisso que Jesus nos apresenta no seu Evangelho. E aí é quebrar, então, esse ciclo, né, de ódio, de preconceito, de discriminação, que gera mais ódio, mais preconceito, mais discriminação. É o que ele vai dizer quando ele pede que a gente ore por aqueles que nos perseguem. Então, a gente lembrar de quebrar esse tipo de conceito que já sempre foi, né, ultrapassado, mas que já passou da hora da gente vencer. Porque é isso, às vezes a gente já está tão acostumado que às vezes a gente vai falar assim, mas eu não faço isso, eu não cometo isso. Mas quando alguém apontar e falar assim, olha, você percebeu que essa sua fala é preconceituosa, é racista, é uma fala que pode magoar a outra pessoa, às vezes a gente não está nem disposto a ouvir por que que é. A gente não está disposto a ter essa humildade de reconhecer que podemos aprender com o outro e mudar a nossa forma de agir, e mudar o nosso hábito, e cortar então esse ciclo daquilo que a gente já viveu antes e que precisa ser mudado, inspirado pelo amor que o Cristo de Deus nos oferece e nos ensinou
né? A gente abriu aqui esse estudo falando do novo mandamento de Jesus. Ele é isso. Ele fala sobre a gente amar também aqueles que são diferentes de nós. Ele fala sobre a gente orar, respeitar, estender a mão para todas as pessoas incondicionalmente. Buscar viver passo a passo, um pouquinho por dia, né? Um pouquinho de cada vez. Esse amor que ele veio nos ensinar tão amplamente. Eu abro aqui o livro Jesus e a Cidadania do Espírito. Quando Cristo de Deus nos traz essa passagem do seu Santo Evangelho, segundo Mateus, lá no capítulo 5, versículos de 43 a 48, falando ali sobre o que foi dito aos antigos, especialmente a passagem do amor ao próximo, ele está nos ensinando sobre essa cidadania espiritual, que o irmão Paiva vem nos falar tão amplamente neste livro. Na página 307, há o artigo Racismo é Obscenidade, e assim nos ensina, então, o autor desta obra, o irmão Paiva Neto. A luta contra a discriminação racial sempre foi um ponto marcante em nossa palavra, durante as transmissões legionárias da Boa Vontade. Isso suscitou uma série de entrevistas por mim concedidas à imprensa, a exemplo da realizada pelo meu saudoso amigo Paulo Rapocchio Parisi, em 10 de outubro de 1981. Naquela ocasião, ele me arguiu: "O senhor julga que o racismo já foi vencido em nossas fronteiras?" Ao que respondi, traz aqui o irmão Paiva: "Absolutamente não. O racismo continua feroz no Brasil, embora se apresente de modo enrustido por aqui, se comparado ao regime de segregação na África do Sul." Aí ele lembra que estávamos em 1981. Apesar da imensa luta dos abolicionistas, a escravidão, sob diversos aspectos, não cessou. Racismo é obscenidade, assim como preconceitos sociais, de gênero, religiosos, científicos ou de qualquer outra espécie. Vai solapando não somente os esforços dos negros, mas dos brancos pobres, dos indígenas, dos imigrantes. Trata-se também de uma discriminação social. A ausência do espírito solidário está minando a humanidade. É forçoso erradicar de vez o racismo, pois em seu bojo surgem os mais tenebrosos tipos de perseguição que vêm dificultando o estabelecimento da paz no planeta. Todos juntos, sem desânimo, temos de mudar esse vergonhoso quadro. Somos contra o racismo porque lutamos, sobretudo, pela dignidade do ser humano. E é sobre isso que nós vamos discutir, então, neste bloco. O irmão Paiva fala que, coloca aqui, né? Somos contra o racismo porque lutamos, sobretudo, pela dignidade do ser humano. É isso que precisa ser levado em conta quando a gente está tratando de um tema como este, como o combate ao racismo. Porque Jesus, nessa passagem que estamos estudando hoje, do capítulo 5 do seu Santo Evangelho segundo Mateus, no versículo 45, Isabela, ele vai dizer, então, que se a gente amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, fazendo assim, nos tornaremos filhos de nosso Pai que está nos céus. Porque ele, então, Deus, faz o sol levantar-se sobre os bons e os maus e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. Ou seja, o sol, a luminosidade, o conhecimento espiritual está para todos. O que nós faremos deste conhecimento compete a cada um. Mas que a gente se lembre, a responsabilidade também sobre aquilo que fazemos, as escolhas que fazemos, também é a consequência, né? Essa responsabilidade também é nossa. É importante a gente olhar para esse versículo, porque ele faz a gente pensar que a gente está em pé de igualdade com todos os outros filhos de Deus, né? Ele coloca que Deus faz o sol levantar-se sobre os bons e os maus, faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. Então, nem mesmo os nossos erros humanos aqui na Terra nos diferenciam do nosso valor do ponto de vista espiritual. Então, pensar uma hierarquização de pessoas, né? Pensar em grupos que ocupam um lugar
lugar de privilégio, em detrimento de grupos que têm oportunidades negadas e que acabam vivendo por conta disso à margem da sociedade, é uma lógica completamente distante de um olhar espiritual sobre quem nós somos, tanto de maneira individual, quanto de quem nós somos enquanto sociedade. Porque se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós carregamos todos essa essência divina. E essa é uma essência sagrada, né, que deve ser respeitada. Quando Jesus faz essa convocação para a gente amar até mesmo aquelas pessoas que porventura possam nos prejudicar, ele está falando que não existe condição, né, para que a gente se comprometa com o bem-estar do outro. É muito fácil, né, a gente se sensibilizar com a dor de um familiar, de um ente querido, de um amigo, né, ou até mesmo com um relato, né, quando alguma coisa nesse sentido de preconceito acontece com alguém da família ou com alguém que a gente conhece, a gente leva aquilo pra gente, né, a gente sente aquilo de um jeito mais pessoal, mas entender que a gente vive num país e numa humanidade em que isso acontece com milhares de pessoas o tempo inteiro, é entender que isso é nossa responsabilidade também, né, não é só porque a gente não conhece aquela outra pessoa ou porque isso não acontece comigo, porque eu nunca vi isso acontecer, que isso não me diz respeito. Muito pelo contrário. Jesus está colocando para a gente essa responsabilidade. O bem-estar de todos é responsabilidade de todos. E aí, irmão Pedro Rafael, se o sol está para todos, ou seja, se as possibilidades, se as oportunidades estão para todos, que nós sejamos aqueles que farão as melhores escolhas com esta oportunidade, que enquanto este sol está brilhando no céu durante o dia, que nós o aproveitemos de maneira a, de fato, erradicar de vez o racismo, como fala o irmão Paiva aqui, pois em seu bojo surgem os mais tenebrosos tipos de perseguição, ou seja, ele é só uma ponta desse iceberg, né? Porque os gestos de preconceito, eles geram outras consequências sociais, pessoais, enfim. Emocionais, inclusive. Exatamente, emocionais, espirituais, que vão disparar aí um processo que não é o da cultura de paz, que não é esse que o Cristo de Deus nos oferece como solução de vida melhor. O irmão Paiva até nos fala que a ausência desse espírito solidário é o que está minando a humanidade. Então a gente tem chance de mudar muitas coisas na vida da gente quando a gente toma uma posição, quando a gente toma um posicionamento. A gente viu aí no nosso debate, a gente falando das situações diversas que ocorrem em sociedade, quando alguém muda de lugar na calçada, quando você é observado na entrada do banco, ou em outras situações, numa loja, a pessoa vai atrás de você, fala no rádio. Eu passei por coisas assim, pessoas que eu conheço passaram por situações como essas, e são situações que são marcantes na vida da gente, e a gente começa a refletir e pensar que muitas outras pessoas passam coisas ainda piores, e a gente tem uma chance muito grande de ajudar, porque é muito ruim você sofrer um ato de racismo e não ter apoio de ninguém. As pessoas fingem que não estão vendo aquele acontecido, dão de ombros, mas aqui a gente faz agora, a nossa oportunidade de mudança, ela vem no nosso posicionamento, na nossa forma de falar, porque até nas piadinhas, até em algumas situações, onde a gente parece justificar aquelas tendências, e a gente tem chance de modificá-las. Como? Mudando isso. Você viu que aquela piadinha não foi legal? Se posiciona. Você viu que se aquela pessoa está maltratando a outra, mesmo sem querer, mesmo achando que aquilo ali é normal, mesmo achando que aquela fala sempre foi dita, sempre foi falado dessa forma. Não, a gente tem agora uma oportunidade boa de mudar as coisas. Por quê? Porque a sociedade está mudando, o mundo está mudando. O irmão Paiva falava disso já nos anos 80. Então a gente olha só o quanto que de lá para cá as coisas mudaram, melhoraram, mas a gente tem a chance também agora de modificar ainda mais. E aí esse combate à indiferença, Isabela, começa nesse gesto de humildade corajosa, de reconhecimento que o irmão Pedro falava, Sim. da gente se colocar
solidariamente também nessa posição daqueles que, não sendo os que estão sofrendo preconceito ou praticando preconceito, são aqueles que vão apontar quando isso for realizado. E que nós o façamos também com a caridade divina, como Cristo nos ensina, que nós o façamos, que chamemos esse amigo de lado. A gente não precisa criar um grande embate, expor a pessoa, você está sendo racista, mas chame ela, né? Diga, olha, perceba, quando você fala isso, pode ser, a pessoa que está te ouvindo pode perceber dessa maneira. Você percebeu que ao falar dessa maneira, o outro já ficou incomodado com o seu jeito de dizer? Peça desculpa para essa pessoa, diga que não foi essa a sua intenção e que você vai se melhorar. E claro, a gente tem que ter essa postura de fato de melhora. É importante, inclusive, a gente fazer esse alerta. O Pedro trazia, né, esse histórico ali desde a década de 80, o irmão Paiva já publicava, né, sobre esse assunto nos jornais, numa época em que esse tema não era tão debatido como, graças a Deus, hoje é muito mais na sociedade, né? A gente vê esse assunto com mais presença nas mídias, enfim, nas discussões em casa, nas famílias, enfim. E é importante a gente alertar, né, como ele bem destacava, inclusive para que as pessoas à nossa volta, os nossos familiares, os nossos amigos, tenham consciência sobre esse tema, porque é um tema gravíssimo. A gente está falando de algo que é crime, né? No Brasil, racismo, injúria racial é crime, né? Tem penalidade. Então, é importante que as pessoas conheçam, né, sobre esse assunto e, acima de tudo, busquem essa reeducação, né? Acho que é muito importante quando a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos propõe uma reeducação geral, né? Uma das 21 chaves iniciáticas da religião divina, os passos, né, que ela nos propõe para o nosso desenvolvimento espiritual, que tem a ver com a gente reaprender as coisas. Porque muita coisa errada a gente aprendeu ao longo da vida. A gente aprendeu que alguns comentários, eles não têm tanta importância. Alguns ditos populares a gente vê com naturalidade. Alguns comportamentos a gente acha que é normal, porque quando a gente era criança era assim, porque a gente já viu na televisão assim muitas vezes. Mas à medida que a gente vai tendo uma reflexão maior sobre esse assunto, a gente precisa mudar a nossa postura. A gente precisa falar, não, eu preciso reaprender sobre isso. E isso vai exigir realmente da gente uma humildade, porque ninguém é dono da verdade, mas a gente precisa se mobilizar no sentido de entender que a nossa ação, por menor que nos pareça, ela pode ser extremamente violenta com as pessoas que estão à nossa volta, mesmo que a gente não queira, mesmo que de maneira consciente a gente não compactue com esses valores, mas a gente aprendeu muita coisa errada até aqui. Então a gente realmente precisa partir dessa reeducação, é uma reeducação que é das informações, que é do intelecto, mas que antes de mais nada é no nosso íntimo, né? Se não houver essa mudança que acontece primeiro no nosso espírito, de entender, né, de maneira profunda o lugar, o valor do outro, de maneira que para a gente se torne impensável que alguém sofra qualquer tipo de violência, que alguém perca qualquer tipo de oportunidade de maneira tão injusta, tão desigual. Se a gente não tem essa mudança de postura, então essa reeducação espiritual não está acontecendo. A gente precisa chegar nesse lugar, né, de não permitir que isso aconteça mais. E que a gente perceba também, né, Isabela, como você falava, né, se a menor palavra pode causar um grande ferimento, uma grande mágoa na outra pessoa, que a gente se lembre também que o menor gesto de defesa desse outro também causa grandes impactos positivos na vida da nossa comunidade, na nossa própria existência e daqueles com os quais nós convivemos. O programa O Assunto é Jesus de hoje fala sobre a valorização do Espírito Eterno e o fim do preconceito. Para isso estamos estudando o Santo Evangelho do Cristo de Deus, segundo Mateus, no capítulo 5, versículos de 43 a 48, Jesus completa o que foi dito aos antigos do amor ao próximo. E eu quero aproveitar então esse momento para compartilhar com você do livro Jesus, o Libertador Divino, livro de autoria do irmão Paiva Neto, na página 49, esse é um trecho desse artigo. Libertar-se é ter, acima de tudo, discernimento espiritual. E assim nos ensina o irmão Paiva. A verdadeira alforria do ser humano e de seu espírito imortal, hoje poderíamos dizer o espírito eterno do ser humano, o que verdadeiramente somos em essência, será aquela fortalecida pela cultura do respeito mútuo, cuja riqueza consiste na multiplicidade de ideias em favor da paz entre todos. Igualmente virá
pela instrução e pela educação, iluminadas pelo sentido da espiritualidade ecumênica, que é amor e justiça, ciência e amor para todas as etnias. Não nos esqueçamos ainda de que a boa saúde física e da mente é fundamental à conquista, por exemplo, de um bom emprego. Libertar-se significa ter, acima de tudo, discernimento espiritual, de preferência em consonância com esta instigante sugestão do sublime reformador. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Palavras de Jesus em seu Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Irmão Pedro Rafael, e este é um importante trabalho, uma importante contribuição que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo traz ao mundo, desse conhecimento espiritual que é verdadeira alforria para pessoas de todas as etnias, na educação, na reeducação de todos os povos. A reeducação promovida pela religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que ajuda tanto e contribui tanto nas camadas da sociedade, para que a gente tenha, assim como propõe o irmão Paiva, esse diálogo fraterno, essa forma de ser, e a religião divina promove isso sempre na nossa vida. E aí, então, a gente vai perceber o quanto a luta, né, de religiosos, ativistas dos movimentos negros em todos os tempos da história da humanidade, de pessoas comuns, de todos os povos, de todas as etnias, é importante. E começa na educação. Pesquisadores também estudam isso, estudiosos buscam entender o quanto o racismo é esse cancro social, conforme afirma o irmão Paiva, e precisa ser extirpado de uma sociedade que busca viver tempos melhores, tempos de progresso espiritual e humano. Nós vamos chamar então agora aqui também, contribuindo com o nosso tema do dia, a palavra do antropólogo Kabengele Munanga, professor titular aposentado da Universidade de São Paulo, a USP, falando sobre a questão do preconceito racial no Brasil. O preconceito racial tem uma história e tem várias histórias. Essas histórias têm que ser interpretadas com a época, com a nação, o país, a estrutura do poder existente. Nesse sentido, nós vamos ver que cada país que praticou o racismo tem suas características diferentes dos outros. E as características do racismo brasileiro são diferentes. Por que o brasileiro não se considera como racista ou como preconceituoso em termos de raça? Porque o brasileiro não se olha no seu próprio espelho, não se olha no seu espelho para ver as características do seu preconceito racial. Ele se olha no espelho do sul-africano, no espelho do americano, se vê, olha, aqueles lá são racistas, porque eles criaram leis segregacionistas. Nós não criamos lei, nós não somos racistas. E tem o chamado mito de democracia racial, que diz que nós não somos racistas. E esse mito já faz parte da educação do brasileiro. Esse mito, apesar de ser já desmistificado pela ciência, a inércia desse mito é ainda forte. Então, qualquer brasileiro se vê através desse mito. Se você pegar um brasileiro até em flagrante num comportamento racista, preconceituoso, ele nega. Ele é até capaz de dizer que o problema está na cabeça da própria vítima, que é complexado, ele não é racista. Então, isso tem a ver com as características históricas que nosso racismo assumiu. Um racismo, na realidade, que se construi pela negação do próprio racismo. As pesquisas foram feitas acho que é Jornal Folha de São Paulo, em 1995. Chegaram à conclusão que pelo menos 85% de brasileiros confessaram
que os brasileiros também são preconceituosos. Mas perguntaram para as mesmas pessoas se já discriminaram alguém. Apenas 10% confessaram que já viram pessoas discriminando. E fizeram uma outra pergunta para as pessoas. Você gostaria de ver sua filha casar com um negro? As pessoas que disseram que não são racistas, aí as coisas mudam. As pessoas começam a recuar, mas veja bem, nós não somos, mas os filhos vão ter problemas. Quer dizer que essas pessoas, na realidade, não querem ter netos mestiços. E como você explicar isso num país onde tem tanta apologia da mestiçagem? Qualquer lugar, somos todos mestiços, somos mestiços. Mas por que as pessoas não querem ter netos mestiços? E o que chama de ambiguidade do racismo brasileiro, ou ambiguidade do preconceito racial brasileiro. Somos ou não somos? A resposta não é não, a resposta não é sim, a resposta é ambígua. Pode ser sim, pode ser não, dependendo do contexto da circunstância. Os preconceitos são inúmeros. Todas as diferenças produzem preconceito. Sociedades humanas somos fábrica de preconceito, mas não por isso que nós não devemos combater os preconceitos. É como dizer, olha, as doenças vão sempre existir, enquanto somos vivos nós não podemos combater as doenças. Os preconceitos são doenças sociais, apesar de existirem por toda parte. Apesar da sociedade produzir constantemente, nós devemos combatê-lo. Os preconceitos são inúmeros. É de gênero, de sexo, de idade, de geração, de classe social. Tem preconceito entre pobre e rico, entre classe média e pobre. Esse preconceito de religião. Quantas religiões sofrem preconceito por parte das outras religiões que se acham que são superiores? Então, os preconceitos são muitos. É por isso que você não pode ter uma fórmula geral que você aplica para combater todos os preconceitos. Em primeiro lugar, os preconceitos não se combatem com a lei. A lei combate os comportamentos concretos que podem ser observados, flagrados e punidos. Os preconceitos são num terreno que você não combate com as leis. É por isso que a educação é importante. A educação é um dos caminhos para poder combater os preconceitos, não as leis. Aí as palavras do antropólogo Kabengele Munanga, professor titular aposentado da USP, a Universidade de São Paulo, falando sobre as questões do preconceito racial no Brasil. E ele trouxe um ponto, que o Paiva também sempre defende muito, Isabela, que é essa questão da gente combater o preconceito com a educação. O Paiva ainda vai além, né? Ele fala sobre a reeducação de todos nós acerca desses temas, não só pelo prisma daquilo que nós estamos aqui enxergando e vivendo materialmente, mas a necessidade da gente compreender a origem, né, de todos nós, que é essa origem espiritual, onde nasce e de onde nós também devemos buscar a inspiração para combater todo e qualquer tipo de preconceito, porque isso gera violência. Sim, o professor Kabengele falava, né, e a gente vê algumas ilustrações que fazem a gente pensar sobre a história do nosso país, né, pensar sobre o nosso histórico enquanto sociedade brasileira. E a gente se entristece no sentido de pensar quanta violência já foi feita aqui, muito especialmente com a população negra, mas é importante que a gente olhe para esse passado que é tão marcado por esse tipo de violência, pegando das lições desse período para que a gente consiga construir um futuro diferente. Pensar a reeducação significa pensar uma mudança da forma como a gente entende o que é sociedade, como a gente entende o que é a nossa responsabilidade diante do outro. A gente vem estudando, né, sobre isso no programa de hoje, sobre o que Jesus nos ensinou sobre o amor, sobre a quem nós devemos cuidado, e a gente vai aprender nas palavras do Cristo que é a todas as pessoas, né, que nós devemos isso,
falar sobre cidadania espiritual, falar sobre direitos e deveres, é compreender que nós temos o direito de sermos valorizados, né, do ponto de vista material e ainda mais do ponto de vista espiritual, mas temos o dever, né, de fazer com que as pessoas à nossa volta e com que todas as pessoas se sintam valorizadas também. Então, pensar a reeducação é entender o que já foi feito de errado até aqui, para que a gente não repita mais os mesmos erros, né? Para que a gente consiga olhar para o nosso destino, consiga olhar para o futuro, pensando novas soluções, pensando o que é que não foi testado até aqui. Essa proposta do Cristo, nesse sentido, é inovadora, é revolucionária. A gente pensa o amor medindo quem merece, quem não merece, quem merece meu cuidado, quem não merece. E o que o Cristo está propondo é realmente uma revolução que nasce primeiro na nossa alma. Aliás, ele chama a nossa atenção quanto a isso, irmão Pedro Rafael, porque lá no versículo 46, do capítulo 5º do Evangelho segundo Mateus, ele vai dizer, fazendo assim vos tornareis filhos do vosso Pai, ou seja, né, amando os inimigos, orando por aqueles que vos odeiam, tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz o sol levantar-se sobre os bons e os maus e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os publicanos? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E aí eu tenho certeza que alguém já disse assim, ser perfeito é difícil. Mas a perfeição, gente, a gente não alcança num golpe só não, viu? Num fôlego só. Não, não é uma corrida de curta distância, é uma maratona para a gente ir vencendo, né? Quilômetro a quilômetro, né? Ponto a ponto. Mas uma questão que Jesus vai chamar a atenção da gente aqui, irmão Pedro Rafael, é sobre isso, sobre esses estereótipos que a gente acaba criando na nossa mente. Porque a gente não poderia dizer que os publicanos ou os pagãos, todos, de forma generalizada, agiam como aqui está sendo colocado. Mas provavelmente eles ganharam esta fama por algum motivo, porque eles começaram a ganhar também um estereótipo em função de questões que precisavam ser vistas e revistas também por aquela sociedade, porque esses também mereciam a oração e o amor e o respeito, que é o que Jesus está nos chamando a atenção a fazer. Sim, até esse ponto de perfeição, se a gente for prestar atenção, a gente pode alcançá-lo na nossa forma de amar. A perfeição do espírito, a evolução dele, a gente está galgando, né? Degrau por degrau, a gente está buscando o conhecimento. Mas na nossa forma de amar, Jesus vai expressar dizendo que é para que nós amássemos as pessoas como Ele, Jesus, nos ama. Então, essa forma de amor é a forma de amor perfeita. Aí ele vai dizendo aqui que as pessoas que ali não faziam parte daquele círculo religioso, elas agiam com fraternidade umas com as outras. E às vezes, aquelas pessoas que se dizem religiosas não estavam exercendo essa mesma fraternidade. Então, é algo para a gente pensar, é algo para a gente refletir. Quando, há muito tempo, aqui no Brasil, a gente ouvia algumas músicas que eram de cunho racista, quando a gente via alguns programas de TV nesse mesmo caminho, quando a gente vê alguma piada, até hoje, no stand-up e assim por diante, quando a gente vê ele sendo multiplicado até em jogos de futebol ou jogos de esporte, a gente começa então a ver e olhar isso e ver uma comoção grande da sociedade de buscar que aquela não seja a nossa realidade, mas infelizmente ela está lá implantada. Então é o nosso momento de nos levantarmos contra isso e de mostrarmos uma nova forma de amar, uma nova forma de ser, uma nova forma de tratar. Então eu vejo aquilo e observo, faz parte da nossa história, e infelizmente até numa história recente, mas eu começo a olhar o que eu posso fazer para mudar isso daqui para frente. Então Jesus está dizendo ali, se você sauda quem vai te saudar, que diferença faz? Mas a hora que você mostra isso para quem é diferente, a hora que você inclui pessoas que nunca imaginaram que pudessem ser incluídas, a hora que você não vai colocar estereótipo em ninguém, mas você vai olhar todo mundo como irmão e vai mostrar que a fraternidade é um bom caminho,
A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, por exemplo, promove a roda da caridade material e espiritual, onde os nossos irmãos cristãos do Novo Mandamento vão lá abraçar as pessoas, ajudar as pessoas. Aqui não é falado de religião, não é olhado nada, é olhado só o momento ali. O que a gente está olhando é a fraternidade, é o amor sendo expandido. E muitas pessoas se aproximam que nem fazem parte daquele círculo religioso, mas elas se aproximam e vão junto conosco, fazendo o bem e promovendo a paz, promovendo o amor. E é assim que a gente transforma a sociedade. A gente falou desse ponto aqui, mas tem muitos outros que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo promove. Por isso o nosso convite para que você venha para a religião divina. Aqui em Maringá, nós estamos localizados na Praça Monsenhor Bernardo Quinude, número 400, na Vila 7. Mas nós temos um endereço perto de você. Faça parte daqueles que estão procurando mudar essa sociedade. Com toda certeza, se você quer aprender sobre essa reeducação espiritual, a valorização do espírito eterno para o fim do preconceito, esteja também, busque a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, busque aprender este conhecimento espiritual e aplicá-lo. Claro que não basta a gente ter o conhecimento, a gente precisa aplicá-lo também em nossas vidas. Ao seu coração, nós dedicamos este mantra sagrado da religião do terceiro milênio, nos ensinado pelo irmão Paiva Neto. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Vamos em frente, porque Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.